Olá, boa noite. É um prazer ter você aqui com a gente. Hoje nós temos a nossa transmissão da mensagem fora do nosso espaço de reunião. Estamos em um domingo extemporâneo, é domingo de carnaval, e a nossa igreja decidiu não ter atividade presencial no dia de hoje. Por isso, você é o nosso convidado, a nossa convidada para meditar na palavra de Deus. Apesar da impossibilidade da gente se reunir em nosso espaço, não deixaremos de meditar na palavra de Deus na sequência de estudos que estamos fazendo no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ter a nossa quinta reflexão. É uma vitória para mim, pessoalmente, que tenho um apreço muito grande pelo livro de Atos dos Apóstolos. Estudo a palavra de Deus há muitos anos. E em todos os meus estudos do Novo Testamento, o livro de Atos foi o que eu mais me interessei, que me procurei aprofundar, mas nunca tive uma oportunidade em todo o meu ministério de fazer essa sequência de estudos pastorais sobre a experiência, o relato de Atos dos Apóstolos. E estou conseguindo fazer com você, abençoar a sua vida e a minha também, nessa jornada que estamos empreendendo juntos e juntas aqui. Espero que esteja fazendo bem para você. Você que está acompanhando a gente, já viu aí que nós estamos atravessando as jornadas missionárias de Paulo. Nós já experimentamos aí a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, e hoje vamos falar sobre uma dessas jornadas que ele faz, que é o caminho de volta para Jerusalém. Essa viagem dele para Jerusalém é muito importante, porque é o momento em que o apóstolo Paulo vai colocar a vida dele em risco totalmente. Claro que toda a sua jornada foi marcada por um risco, mas nessa ida para Jerusalém, o risco era maior, porque ele iria voltar para o lugar onde estavam os seus algozes, as pessoas que o conheciam, que viram a sua mudança de vida e que não aceitavam aquela transformação que Paulo teve. Por isso que nós vamos entrar nessa abordagem falando de um tema que para nós é muito caro, que é a maneira como Deus usa as nossas adversidades para fazer com que a vontade dele se concretize. A nossa meditação de hoje vai estar baseada exatamente nesse tema, quando a gente faz das adversidades oportunidades para servirmos a Deus. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação, porque é assim que fazemos sempre, e eu espero que você acompanhe aí da sua casa esse estudo da palavra de Deus. É isso, nossas meditações de domingo à noite sempre são na forma de estudos, nessa fase que estamos atravessando em nossa igreja. Portanto, o tema de hoje é quando as nossas adversidades se tornam oportunidades. Convido você a ler a palavra de Deus comigo no texto que se encontra em Atos 23, versículo de número 11, que diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Preste atenção numa coisa. Servir ao reino de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é muito difícil. Se você trabalha no reino de Deus e está achando que é muito fácil, que você está ganhando muitos benefícios materiais, tendo uma vida confortável, pode ser que você esteja fazendo algo errado. Alguma coisa está saindo errado
aí na sua maneira de servir ao Senhor. Porque todas as pessoas que eu conheço e que servem ao Senhor, olha, enfrentam muitas dificuldades, muitas lutas, muitas adversidades. Mas é preciso que a gente entenda que essas dificuldades no serviço do reino de Deus são, na verdade, oportunidades que Deus usa para nos abençoar, para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja, para expandir o seu reino. E era isso que o apóstolo Paulo estaria prestes a experimentar quando ele tomou a decisão de ir para Jerusalém. Ele queria fazer isso, era o final da terceira viagem missionária. Ele já havia se despedido lá na cidade de Mileto, como nós vimos no domingo passado, dos líderes da igreja de Éfeso. Dali por diante, ele iria fazer uma jornada em direção ao incerto, mas ele queria ir a Jerusalém. E ele tinha a convicção que aquela ida a Jerusalém era uma orientação do Espírito Santo de Deus. Anote bem essa informação. Era uma viagem de volta que Paulo tinha a certeza que era o Espírito Santo que queria. E Paulo estava tão certo de que era o Espírito Santo de Deus que queria que ele fosse a Jerusalém, que várias pessoas ao longo do caminho tentaram demovê-lo dessa iniciativa. Muitas pessoas até inspiradas por Deus, usadas pelo Espírito Santo de Deus, homens e mulheres de Deus, foram até o apóstolo Paulo para dizer para ele que não fizesse aquilo. Uma das palavras mais incisivas foi do profeta Ágabo, um servo do Senhor exemplar, um homem de Deus sincero. Certamente Deus tinha falado àquele homem, ele tinha uma experiência genuína com o Espírito Santo de Deus, mas naquele momento ele estava certo. E Paulo estava tão convencido que nem aquela palavra de Ágabo foi capaz de convencê-lo do contrário. E não teve outra reação. Quando Paulo chega a Jerusalém, o alvoroço é total. E tanto internamente na vida da igreja, que fica eufórica em rever o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que Deus estava usando para fazer maravilhas na Ásia e na Europa, o homem que estava levando a mensagem do Evangelho a lugares que nunca se imaginava que poderia alcançar. Agora ele estava ali na frente deles. Paulo foi conversar com Tiago, teve um encontro pessoal com Tiago, foi maravilhoso. A viagem também já tinha sido marcada por tantas bênçãos, tantas alegrias, tanta gente feliz por ver Paulo passando por ali para encorajar pessoas. E quando ele chega em Jerusalém, ele também tem o mesmo carinho, a mesma atenção, só que ali o apóstolo Tiago, ele também tem uma certa prudência, ele age com prudência. Ele disse: olha, o Paulo, a coisa que não está fácil para a gente, nós estamos sendo perseguidos e você precisa se cuidar por causa da obra de Deus. Não é para você fingir, não é para você fugir, mas é para você agir de uma maneira prudente, para evitar a confrontação. Era um conselho sábio de Tiago. E havia então um grupo de recém-convertidos na igreja que estava fazendo um voto judaico, um voto do judaísmo. E ele disse: olha, tem essas pessoas aqui, você vai fazer o mesmo. Você vai acompanhar essas pessoas no seu voto. E esse voto demorava alguns dias. Então, implicava também ir ao templo para poder completar os votos. Aí, então, começa a uma reviravolta, porque alguém que estava ali na cidade, que era da região de Éfeso, da Ásia,
e de outras partes onde Paulo foi pregar o evangelho e foi rejeitado, elas estavam ali em Jerusalém, estavam no templo e deram um alarme. Olha, esse homem que está perturbando a obra dos judeus em todos os lugares, agora está aqui fingindo, está aqui blasfemando do templo de Deus, porque achavam que ele tinha levado um gentio para dentro do templo, porque viram alguém do grupo caminhando ali por perto e julgaram que aquele homem gentio tinha entrado no pátio interno junto com o apóstolo Paulo. Então o alvoroço foi completo, foi intenso, até que ele foi preso. Em todas as instâncias em que o apóstolo Paulo foi convencido a não ir a Jerusalém, ele sabia o que lhe esperava. Ele sabia que a sua vida estava sendo colocada a serviço do reino de Deus de qualquer modo. Ele disse: estou pronto, não apenas para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ele tinha a convicção de que a sua vida estava completamente a serviço do reino de Deus, para a glória do Senhor Jesus, mesmo que isso custasse a sua própria morte. Então veja, meus amados irmãos e irmãs, que essa história ela tem muito a dizer para a gente sobre essa maneira como Deus usa as oportunidades adversas para que o seu reino seja engrandecido, para que o seu nome seja glorificado. Paulo sofreu muito, ele sofreu açoites, ele foi levado pela turba, pela multidão para o meio da rua, onde ele era agredido violentamente. E a violência era tão grande, a balbúrdia era tão grande, que chamou a atenção da guarda romana. E foi a guarda romana que o livrou daquele incidente primeiro, daquele incidente no templo. A partir daí, vários fatos, então, foram conduzidos. E eu creio que no meio dessa sucessão de acontecimentos, o mover de Deus estava ali presente, fazendo com que a vida de Paulo fosse proveitosa para que aquelas coisas todas, mesmo que ruins demais, mesmo que agressivas, violentas, pudessem contribuir de alguma forma para a mensagem do Evangelho. Então, Paulo precisava passar por um processo. E é a partir desse momento que a narrativa de Atos dos Apóstolos muda o sentido da história, da narrativa histórica, para falar de uma narrativa jurídica. Como que Paulo foi processado, como que ele respondeu às acusações que ele sofria e como isso ajudou a pregação do Evangelho a pessoas que provavelmente jamais poderiam ouvir a mensagem por um pregador comum. Paulo foi levado à presença de grandes juristas, de grandes governantes, foi até Roma para poder se defender, apresentar a sua defesa. Paulo era um cidadão romano e por isso ele teria direito a um processo jurídico dentro do rito romano, porque dentro do rito judaico, porque ele era judeu de nascença, mas cidadão romano por direito. E aí, então, se ele fosse pelo critério do processo jurídico, o rito seria sumário. Ele era acusado de blasfêmia. Então, a condenação dele, todos já sabiam. Ele deveria ser apedrejado até a morte, como foi o caso de Estevão, anteriormente, lá no capítulo 8. Agora, ele estava ali passando por um processo e ele, então, arvora o direito de ser processado pelo rito romano, pelo sistema jurídico romano.
E é aí então que entra o poder de Deus, a mão de Deus, usando a vida do apóstolo para que o evangelho chegasse bem mais distante do que ele já tinha alcançado. Ele havia aprendido em toda a sua jornada missionária, em todas as suas atividades, que adversidades são oportunidades para pregar o evangelho. Paulo já tinha aprendido isso e ele sabia que as adversidades que ele enfrentaria resultaria em bênçãos para o reino de Deus. Porque é assim, meu irmão, minha irmã, as lutas, as provas, as dificuldades que a igreja passa, que os cristãos passam, que o povo de Deus passa, são oportunidades de Deus abençoar o seu povo, de Deus abençoar o seu reino, de Deus expandir a sua presença e atuação no mundo. Não pense você que é coisa de Satanás, que o diabo está perseguindo a igreja e parará pão duro. Nada disso. É maneira de enfrentarmos o mundo. O mundo nunca vai nos aceitar facilmente. A igreja não será aceita facilmente se ela pregar o evangelho da graça e do amor de Deus. Se ela viver o evangelho autêntico de Jesus, sem subterfúgios, sem moralismos, sem apelar para exigências e imposições sociais. O evangelho em si, o evangelho do amor, o evangelho da graça é estranho para o mundo. O mundo não o conhece. E certamente todos nós enfrentaremos por dificuldades, por lutas, por provas. Paulo tinha aprendido assim em todo o seu trabalho missionário, de que adversidades são oportunidades para testemunhar do evangelho da graça. Anota isso aí no seu caderninho. Todas as adversidades que enfrentamos como cristãos e cristãs são oportunidades para testemunharmos da graça de Deus. Bom, a pergunta que não quer calar: o que nós podemos aprender com as adversidades? O que ela nos ensina? O que ela nos proporciona? O que ela nos traz de bom? O que podemos aprender com as adversidades? Bom, daqui por diante eu vou deixar a nossa apresentação nos acompanhar, tá bom? Veja bem, o que podemos aprender com as adversidades? O que as dificuldades nos ensinam? Em primeiro lugar, elas nos ensinam que nós podemos agir com mais firmeza do que estamos agindo. Podemos aprender a lidar com firmeza nas nossas convicções de fé. Embora Paulo recebesse muitas mensagens reveladas pelo Espírito Santo de Deus das pessoas que o amavam, Paulo estava certo de que Deus tinha uma outra condução para ele. Não quer dizer que Paulo foi desobediente à voz do Espírito Santo que falava através das outras pessoas. Aliás, eu estava examinando essas palavras porque tem um problema teológico grave aí. Será que Paulo não quis ouvir a voz do Espírito Santo? Ele desobedeceu o Espírito Santo que falava através dos profetas? Não, meus irmãos, Paulo tinha uma convicção no seu coração. Deus já tinha falado com ele primeiro. Ele já estava, se você olhar lá no capítulo 20, versos 22, Paulo já diz que era o Espírito Santo que estava conduzindo. E os profetas, o que eles fizeram? Falaram bobagem? Falaram no vazio? Não. As palavras dos profetas eram alertas. Olha, Paulo, você está ouvindo o Espírito Santo? O Espírito Santo manda te dizer que vai ser difícil, que vai ter luta, que você vai ser preso, que você tenha cuidado. Então essas palavras, elas não eram para demover o plano do coração de Paulo, mas para prepará-lo para a luta que haveria de vir. Há duas interpretações dentro dessa palavra sobre o Espírito Santo. A primeira, a que era defendida pelos irmãos que queriam proteger o apóstolo Paulo. Está lá no capítulo 21, verso 12.
E também tem a palavra do próprio apóstolo Paulo, no capítulo 21, verso 14. Paulo, inclusive, tinha convicção de que sua decisão de ir a Jerusalém era orientada pelo Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, as profecias e revelações do Espírito Santo serviram como alertas de que aquela decisão tinha consequências graves e que Paulo precisava estar preparado, com muita fé, com muito amor no coração, com muita certeza da presença de Deus ao seu lado, com muita força, com muita coragem para o que estava para acontecer. Diz o autor o seguinte: como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Paulo era durão, cabeça dura? Não, meu irmão, ele tinha certeza que o Espírito Santo estava conduzindo a sua vida. Mesmo que isso custasse muito caro para ele, mas ele não queria abrir mão de experimentar algo novo no seu ministério. Em segundo lugar, meus irmãos, nós também podemos aproveitar as oportunidades, as adversidades, como oportunidades para lutar, para trabalhar, para servir de forma legítima no reino de Deus. Lutar por direitos, lutar por dignidade, é isso que estamos vivendo. Paulo estava num território dominado pelos romanos. Aquele povo estava oprimido, aquele povo estava vivendo num estado de completa falta de liberdade. E Paulo utilizava aquela circunstância para poder fazer valer o direito, para poder fazer valer a justiça, a dignidade. Ele não abriu mão disso. O testemunho do apóstolo Paulo despertou ainda mais a ira dos judeus, que sofriam também, que eram oprimidos também. E o comandante romano que estava acompanhando o apóstolo Paulo resolve então tomar as dores, manda açoitar Paulo. Foi nessa hora que Paulo arvorou o seu direito de ser um cidadão romano. Ele pergunta se era legítimo, se era legal, se era correto um cidadão romano ser tratado como um do povo dominado. E ele tinha o direito ao ritual jurídico romano. Paulo apelou para que fosse tratado como um cidadão romano, o que lhe daria o direito de ser julgado em outras instâncias, de fazer recursos e de ser conduzido às outras instâncias do tribunal romano, do sistema jurídico do Império Romano. Paulo fez uso de sua condição para aproveitar a oportunidade de testemunhar para as autoridades romanas. Por onde ele foi levado, ele testemunhou para juízes, para governantes, para autoridades do Império Romano. Embora a justiça dos judeus considerasse que Paulo tinha cometido o crime de blasfêmia e de profanação, que eram crimes que mereciam a morte sumária, o rito sumário de apedrejamento, a justiça romana não via em Paulo crime algum. Diz o texto de Lucas: enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Eu nem fui julgado, vocês já vão me dar uma sentença? E essa foi a maneira como ele recorreu ao direito, à justiça, para poder testemunhar legitimamente do Evangelho da graça de Deus. Em terceiro lugar, nós podemos aproveitar as adversidades para atuarmos de forma autêntica
como verdadeiras testemunhas da graça de Deus. Quando Paulo esteve, então, perante o sumo sacerdote, porque foi isso que eles queriam. Eles queriam que Paulo fosse levado ao sinédrio, a fim de que fosse julgado e sentenciado à morte. Então, quando Paulo chega na frente do sumo sacerdote, não hesitou em dizer que ele estava ali para fazer a vontade de Deus, que ele estava sendo julgado por fazer a vontade de Deus. E aí, então, o sumo sacerdote manda bater na boca, porque ele estava blasfemando. E Paulo reage na hora: quem é você para poder dizer isso? Quem é você para dizer se eu estou blasfemando ou não? E chama ele de uma palavra feia, parede embranquiçada. Para a gente não significa nada, mas para eles era uma ofensa. Porque parede embranquiçada podia significar muitas coisas. E inclusive era uma maneira de dizer que aquele camarada era um sepulcro caiado, uma pessoa que só tinha uma pintura na frente e por trás era uma pessoa muito perversa, muito má, sem a graça de Deus sobre ele. Isso fez com que o auditório que o acompanhava achasse que Paulo estava ofendendo ao sumo sacerdote. Mas não, Paulo usa uma desculpa, que era talvez a sua dificuldade visual, porque o sumo sacerdote estava vestido de branco, alguma coisa que os teóricos dizem assim, e parece que ele se confundiu e pediu desculpas. Ele se esclareceu, ele pôde então se desculpar ali. Só que ele percebeu que o auditório era formado por saduceus e fariseus. E ele usa então de uma estratégia jurídica. Paulo era um jurista. Paulo já tinha trabalhado no sinédrio. Ele sabia como se defender. E ele então coloca um problema teológico, um problema doutrinário, porque ele fala que ele tinha a esperança na ressurreição futura. E isso então provoca uma divisão entre os julgadores de Paulo, entre os membros do sinédrio, entre judeus ou fariseus e saduceus. E em vez de acusarem a Paulo, eles se acusam mutuamente. Há uma confusão ali no meio dessas pessoas. Diz a palavra de Deus que houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nele nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Quem sabe essa experiência não é genuína mesmo? Quem sabe Paulo não é uma pessoa autêntica? Então essa estratégia ajudou Paulo a se mostrar como ele é, como um judeu, como um fariseu, como uma pessoa, como um cidadão romano que ele estava ali. E ele então desperta a atenção das pessoas para o poder de Deus na vida dele. Em quarto lugar, as adversidades nos ajudam a compreender como podemos colocar a nossa vida com mais confiança no cuidado divino. Nós podemos aprender a confiar mais no cuidado divino. Era isso que Paulo estava experimentando na sua vida naquele momento. Deus nunca desampara os seus filhos que o servem. Deus nunca deixa de socorrer aqueles que trabalham na sua obra. Os judeus tramaram uma conspiração para matar Paulo depois que ele saiu do sinédrio, depois que ele foi levado para a fortaleza. E aí então a trama já estava feita. Um grupo de judeus de 40 homens tomou a decisão deliberada de matar Paulo, mas isso chegou ao conhecimento de alguém da família de Paulo, o sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo. Olha, a gente achava que Paulo não tinha familiares, né? Mas ele tem sim, tem a sua irmã e o seu sobrinho, que vai às escondidas lá na fortaleza onde estava Paulo, para falar dessa conspiração.
que os judeus tramavam para matar ao apóstolo. E esse assunto chega até o comandante para que ele pudesse proteger o apóstolo Paulo. Foi aí que, pelas madrugadas, começa então a jornada de Paulo em busca do seu direito de defesa nas outras instâncias. Paulo é levado até a presença do governador da província da Judéia. E ele é levado com um forte aparato militar, um forte aparato policial para poder guardá-lo daqueles que tentavam matá-lo. Esse fato fez com que o comandante enviasse ao governador da província da Judéia, a fim de que seu julgamento como cidadão romano começasse a partir dali. O julgamento judaico não tinha condições mais de prosseguir. Não havia acusação. Dali por diante, ele iria enfrentar o processo romano. Paulo foi levado à presença de Félix em Cesareia com uma carta do comandante, explicando toda a situação, de que ele não via crime naquele homem, mas que ele merecia ser julgado como um cidadão romano. Nessa carta diz o comandante: descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, dos judeus, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Dali por diante, ele seria julgado de acordo com o ritual romano. O processo de Paulo foi uma oportunidade para que Paulo levasse a mensagem do Evangelho mais longe. Para a gente concluir essa palavra, é bom a gente entender que Paulo tinha consciência de que sua vida era um testemunho vivo do cuidado de Deus para com aqueles que se colocam a serviço do seu reino. Ele estava ali demonstrando que ele era uma pessoa que estava sendo cuidada por Deus. Durante toda a sua atividade missionária, e inclusive naquele momento, Paulo descobriu que Deus é capaz de transformar adversidades em oportunidades. Amém, meus irmãos? Acredite nisso. Todas as situações difíceis que nós enfrentamos são oportunidades de Deus manifestar a sua glória. Mesmo aquelas mais difíceis, mesmo aquelas mais impossíveis de serem resolvidas, mas elas sempre são oportunidades de Deus manifestar a sua glória entre nós. Diz o texto de Atos 23:1. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Por isso ele estava certo, que Deus jamais o desampararia. Ele estava certo de que ele estava fazendo a vontade de Deus, de que a sua vida estava sendo gasta no seu serviço, e tudo o que acontecesse com ele, ainda que a sua morte, seria para a glória de Deus. Amém? Difícil a gente entender isso, né? Mas Deus está no controle. Deus está cuidando da gente. Feche seus olhos, fale com Deus, coloque sua vida nas mãos de Deus, tenha convicção de que, apesar de tudo que você já viveu, tudo que você já sofreu, Deus quer transformar suas adversidades em oportunidades. Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer nos abençoar para que possamos experimentar a sua vontade em nós. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta noite, por esta palavra. Muito obrigado pelo teu carinho e teu cuidado. Guarda-nos, Senhor, e continua a falar o nosso coração. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Fica aqui a nossa palavra de agradecimento a todos que nos acompanham. No próximo domingo estaremos em nossa reunião presencial para nós estarmos juntos. Nosso espaço, como vocês sabem, depende de que você se apresente, que você informe, que vai estar conosco. Será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E desejo que você tenha também uma semana de paz e de alegria na presença de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Até a próxima oportunidade.